5h19. Vamos conversar agora com o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Otávio, vamos começar falando da novidade aqui interna. O governo voltou atrás naquela medida da tributação dos empréstimos feitos por empresas brasileiras no exterior. Aliás, uma medida que lá atrás foi tomada em 2 etapas, com poucos dias aí de diferença, porque o governo queria empurrar o dólar para cima, aí o dólar subiu demais e agora volta atrás. Você vê algum impacto efetivo sobre o comportamento do mercado? Porque hoje o dólar caiu. Exatamente, Denise. O impacto é mais sobre as expectativas, né? No dia que lá atrás, quando o governo instituiu essas medidas, o fluxo de recursos do Brasil era forte, né? Havia muitas entradas de recursos via esses empréstimos. E o Banco Central queria frear essa entrada, porque esses recursos estavam entrando aqui, estavam estimulando demais a economia e fortalecendo o câmbio além do que ele esperava, do que ele desejava. Então, naquele momento, essas medidas surtiram efeito, interrompeu a entrada, só que o mercado mudou, a crise internacional se agravou, a liquidez internacional se apertou, inclusive afetando alguns bancos aqui no Brasil, né, que são bancos europeus, né, e o fluxo de recursos virou, né, nós tivemos aí meses com fluxo de saída, né, líquida no câmbio. Então, não existe mais razão para você frear um fluxo que não é mais positivo, certo? Então, por isso que o governo está retirando essa medida, voltou atrás nessa medida, pelo menos nos empréstimos mais longos, voltou atrás e retirou o IOF desses empréstimos. Agora, é complicada essa mudança constante de regras, isso não é bem visto no exterior por parte dos investidores, né? Exato, os investidores comentam que o governo tem essa tendência de atuar na economia como se fosse um joystick de um videogame, certo? Tá muito fluxo, aperta um botão aqui, vamos diminuir aqui. Quer dizer, você está mexendo com a liberdade do mercado formar preço. O governo achava o real muito apreciado, mas o mercado não. E agora é o contrário, agora o mercado... nós estamos vendo saídas, né? O mercado tirando alguns participantes tirando recursos daqui, e o governo preocupado que esse nível de 2,10 tinha sido além do que ele esperava, né? Não sei se você se lembra na nossa última conversa, o nosso primeiro objetivo de alta para o câmbio era 2,11, né? E a máxima dele foi 2,10,80 naquele dia que bateu o topo, antes da intervenção forte, né? E o Banco Central começou a atuar, né? Exatamente. Agora, com essa mudança, né, eu acho que as expectativas do mercado em relação a fluxo talvez tendam a melhorar, pelo menos temporariamente. Eu acho que com a resolução do problema da eleição na Grécia no fim de semana, e hoje agora acabou de sair uma notícia que os bancos centrais estão preparados para uma liquidez emergencial, no caso, seja qual for a necessidade após a eleição grega, se tiver algum tipo de pânico no mercado. Essa notícia ajudou a puxar as bolsas no finzinho do dia hoje, as bolsas, principalmente a bolsa americana, e a saída do IOF, mais essa anúncio pelos bancos centrais, está trazendo o câmbio, assim, ajudou essa virada no câmbio para baixo hoje, que a gente viu da metade para o fim do dia hoje, né? De manhã ele estava em alto o dólar, então foram essas duas coisas, a mudança no IOF, que gera uma expectativa, boatos de que haveria também retirada do IOF para derivativos, que o governo desmentiu, que estaria estudando isso imediatamente. Agora pode desmontar toda a artilharia, né? Pois é. Eu acho que se o mercado tiver um resultado favorável ou não tiver nada de pior após a eleição da Grécia nesse fim de semana, o câmbio tem chance de voltar a 2, por volta de 2, e se ele não segurar em 2, ele vai testar aquele 1,94 e 1,95. Na última conversa que nós tivemos também, esse nível para mim é um nível de suporte no câmbio. Se ele conseguir segurar, se não quebrar abaixo de 94, 95, fica possível tecnicamente uma alta acima de 2,10, né? A caminho entre 2,25 e 2,30. Agora é a questão, nós temos câmbio flutuante, né, na verdade. Então essas intervenções do governo tentam calibrar o câmbio de acordo com as necessidades do país e vai um pouco contra exatamente essa questão da regra do câmbio flutuante.
Exatamente. Agora, a favor da apreciação cambial, né? O que nós temos hoje no mercado a favor da apreciação cambial? Nessas últimas 2 semanas teve fluxo de saída e nenhum dos participantes queria vender câmbio. Então a gente viu o câmbio escorregou de 1,97 para 2,07, todo dia subindo um pouquinho, certo? Teve 1 ou 2 dias com leilão de swap que segurou, mas na média, se você olhar os últimos 10 dias, foi subindo todo dia um pouco. Né? Basicamente, fluxo negativo e o mercado não queria fazer posição vendida em cima do fluxo negativo. Então, o mercado foi subindo. Então, notícias favoráveis ao câmbio, a gente pode ter uma ausência, uma falta uma não piora do mercado internacional após a eleição da Grécia. A mudança da regra para os derivativos, que foi só um boato hoje, mas está na cabeça dos participantes. A efetiva mudança da regra para o IOF. Né? Então, isso é de positivo para o mercado de câmbio no curto prazo. De negativo para o mercado de câmbio são mudanças mais estruturais. Por exemplo, as commodities constantemente em queda, a gente já tem. A maioria das commodities já está desde o topo das commodities, não foi nem esse ano, foi em maio do ano passado. E as commodities esse ano também estão apresentando queda, principalmente aquelas que fazem parte da nossa pauta de exportação. Então, isso representa menos entrada via exportações. Outra coisa negativa para o câmbio é o fato da China, por exemplo, estar mostrando uma desaceleração, sempre surpreendendo para baixo. Isso também é ruim para o câmbio. As bolsas têm oscilado muito, né? Então, o câmbio é um dos lados aí do comportamento do mercado diante do cenário de crise no exterior. Nós temos essa oscilação de commodities e bolsas de valores, todo o mercado com muita volatilidade, né? Pois é, Denise, e a razão dessa volatilidade, eu acho que o mercado, quando você vem de um período de baixa volatilidade, que foi em janeiro, fevereiro e março, né, que basicamente as bolsas só subiam, só iam em uma direção, então a volatilidade estava menor, porque quando você vai numa direção só e você só sobe e não cai, é menos volátil mesmo, né, fica previsível. A volatilidade é sinônimo de imprevisibilidade. Então, quando você começa a ver volatilidade, como você está vendo do último mês e meio, além de você ver, por exemplo, a Bovespa devolver o ganho inteiro do ano e mais, né? E com essa volatilidade, quer dizer, mostra que o mercado realmente não sabe como prever os próximos 30, 60 dias e que existe risco para baixo tão grande quanto para cima se não for maior. Às 5h26, nós ouvimos o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.